E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu Há uma enorme carro. quantidade de máquinas, equipamentos e simplesmente carros, nos quais são usadas engrenagens mecânicas com um tipo de engrenagem. Em termos simples, a forca em tal transmissão é transmitida devido ao fato de que um par de rodas dentadas se agarra a uma outra e começa a girar. Esses tipos de engrenagens são amplamente utilizados na fabricação de automóveis, máquinas pesadas, todos os tipos de mecanismos, etc. Eles são usados para transmitir e alterar a velocidade de rotação, a direção do movimento, o torque, etc. Elas são usadas para transmitir e alterar a velocidade de rotação, a direção do movimento, o torque, etc. A principal tarefa é transformar o movimento rotativo e alterar a posição atual dos mecanismos. Há vários tipos de engrenagens, cada uma com seus próprios pontos fortes e fracos. Variedades. Vale a pena começar com uma olhada nos tipos de engrenagens que foram amplamente utilizados em vários setores, inclusive no setor automotivo. O foco principal será nos automóveis. Eles usam diferentes tipos de engrenagens. O engrenamento dos dentes ajuda na transmissão eficiente do movimento rotacional proveniente do motor do carro. Ao mesmo tempo, o movimento é transformado, a velocidade de rotação é alterada e o indicador de torque modificado. Para cumprir essas funções, é necessário usar mecanismos adequados. De acordo com a classificação atual das engrenagens, elas podem ser divididas em várias categorias. Cilíndricas. Essas engrenagens são compostas por pares de números de dentes predominantemente diferentes. No caso das engrenagens de dentes retos, os eixos das engrenagens são paralelos. É importante lembrar o conceito de relação de engrenagem. Essa é a relação do número de dentes. O interessante é que a roda de engrenagem, maior em tamanho, é chamada assim, mas a roda com dimensões menores é normalmente chamada de engrenagem. Engrenagens cônicas. Elas têm uma característica importante. No caso das engrenagens cônicas, os eixos de suas rodas se cruzam. Nesse caso, a rotação é transmitida diretamente entre os eixos, que podem ser colocados em ângulos diferentes. Dependendo de qual roda é acionada em uma situação de engrenagem cônica, a própria engrenagem pode ser uma engrenagem overdrive ou underdrive. Engrenagem sem fim. O análogo da engrenagem cônica é a engrenagem sem fim. Aqui, os eixos de rotação são cruzados. A relação entre o número de dentes na roda e o número de passagens do chamado sem fim pode ser usada para obter uma alta relação de transmissão. Os sem fim são divididos de acordo com o número de passagens. Eles estão disponíveis em versões de 1, 2 e 4 vias. Há outro recurso importante. Aqui, a rotação só é transferida para a roda do sem fim a partir do próprio sem fim. O processo inverso não pode ser realizado, pois ocorreria atrito. A engrenagem sem fim tem capacidade de frenagem automática, que é realizada pela caixa de engrenagem sem fim. Um bom exemplo é um mecanismo de elevação para manuseio de cargas. Cremalheira e pinhão. O projeto prevê o uso de rodas de engrenagem e engrenagens de cremalheira e pinhão. Dessa forma, é possível transformar o movimento rotativo em movimento de translação, bem como na direção oposta. Um ótimo exemplo é a cremalheira de direção de um carro helicoidal. As transmissões desse tipo são usadas para cruzar eixos. Os dentes têm engrenagens pontuais e se desgastam rapidamente devido às cargas. Portanto, as engrenagens helicoidais geralmente são implementadas em vários dispositivos. Planetário. Uma característica distintiva é o uso de engrenagens nas quais os eixos são móveis. A roda externa geralmente rigidamente fixa e rosqueada internamente. Além disso, são instalados uma roda central, um acionador e satélites.
Com a ajuda desses elementos, a roda fixa é movida em torno da circunferência, realizando assim a rotação da roda central. Leia também opções sobre onde comprar um carro usado. Todas as variantes têm uma relação de sobreposição diferente, que é uma característica da engrenagem. Essa é a relação entre o ângulo de sobreposição da roda e o passo angular. Quanto ao ângulo de sobreposição, e o ângulo pelo qual a roda gira enquanto um par de dentes está engatado. As engrenagens cônicas, como muitas outras engrenagens, têm engrenagens internas e externas. No caso da externa, não há nada complicado, pois os dentes estão na parte superior. Se for interna, então os dentes da roda grande estão na superfície interna. Nesse caso, a rotação só pode ser realizada em uma direção. O que mais você deve saber? Depois de aprender o que são engrenagens usadas em mecanismos, é necessário acrescentar um pouco mais de informação. As engrenagens consideradas podem ser usadas em diferentes combinações, levando em conta os esquemas cinemáticos utilizados. As próprias engrenagens diferem umas das outras também no formato dos dentes, no tipo e no perfil. Isso permite distinguir vários tipos de engrenagens. Elas podem ser cicloidal, circular e involuta. Os tipos de engrenagens involutas são os mais usados. Isso se deve à sua superioridade técnica em relação aos concorrentes. Esses dentes são cortados com ferramentas de cremalheira e pinhão. No tipo de engrenagem principal, a relação de engrenagem e constante não depende do grau de deslocamento em relação à distância entre os centros. Mas a engrenagem involuta tem uma desvantagem. Se uma grande quantidade de potência for transmitida, uma pequena área de contato pode ser afetada no par de superfícies convexas dos dentes. Isso causa a formação de defeitos e a deterioração gradual da superfície. Uma característica especial da engrenagem circular é o acoplamento de dentes convexos com rodas concavas. O lado bom disso é que a área de contato é aumentada. No entanto, o atrito aumenta paralelamente. Com relação aos tipos de engrenagem, eles são curvas, chevron, helicoidal, engrenagens de dentes retos. Entre elas, as mais difundidas são as variantes com dentes retos. Elas são simples de fabricar, acessíveis para produção e extremamente confiáveis em operação. Sua linha de contato sempre permanece paralela ao eixo do eixo. A desvantagem das rodas de dentes retos é que elas são capazes de transmitir um torque final menor em comparação com suas contrapartes chevron e helicoidal. O sistema helicoidal é recomendado em situações em que é necessário transmitir a maior velocidade possível. Assim, o mecanismo funcionará de forma suave e com o mínimo de ruído. Em paralelo, no entanto, o rolamento é muito carregado nesses sistemas devido à alta força axial. As rodas chevron têm praticamente as mesmas vantagens que suas contrapartes helicoidais. Entretanto, elas não sobrecarregam os rolamentos, pois as forças são multidirecionais. Quando se trata de tipos de rodas curvilíneas, elas podem ser usadas em unidades com altas relações de transmissão. Elas produzem menos ruído durante a rotação e são mais capazes de lidar com o comportamento de flexão. Materiais de fabricação. É bastante natural supor que a finalidade das engrenagens usadas preveja o uso de materiais de alta resistência para sua fabricação. Portanto, o aço é quase sempre a base da construção. As engrenagens têm requisitos de resistência mais altos em termos de resistência, enquanto as rodas são menos exigentes. Suas características de resistência podem variar. Leia também como a caixa de engrenagens planetárias é organizada e funciona considerando esse ponto. Diferentes materiais são usados na produção de engrenagens. Os produtos passam por um procedimento de processamento adicional. Eles são afetados termicamente, quimicamente e termicamente. Os produtos de aço liga geralmente são aprimorados por cenetacal, nitretacal e carburação. Isso tem o efeito de alterar as características internas. As engrenagens de aço carbono, por outro lado, são, em sua maioria, submetidas apenas a procedimentos de endurecimento da superfície. Esse não é o caso dos dentes.
Eles estão sujeitos a requisitos mais altos em termos de resistência da superfície. Ao mesmo tempo, o núcleo deve permanecer suficientemente dúctil e macio. Isso evita fraturas e desgaste rápido durante a operação ativa sob carga. Os conjuntos de rodas que não estão sujeitos a altas cargas e altas velocidades geralmente são feitos de ferro fundido. Bronze, latão e plástico são usados com muito menos frequência na produção de conjuntos de rodas. Os dentes das rodas são criados a partir de peças em bruto feitas por um de dois métodos. Esses são a estampagem ou a fundição. Em seguida, é feito o corte. O processo de corte usa técnicas de rodagem ou copia. A laminação permite que você crie dentes com parâmetros diferentes usando uma única ferramenta. As ferramentas usadas são trilhos, cinzéis e fresas de rosca sem fim. Ao usar o método de copia, são usados cortadores do tipo dedo. Depois de concluído o corte, é a vez do tratamento térmico. Se for necessária uma malha de alta precisão, o tratamento térmico deve ser seguido de retificação e acabamento do produto. Vantagens e desvantagens. Separadamente, vale a pena falar sobre as vantagens e desvantagens das engrenagens. Devido ao seu uso generalizado, não é de surpreender que os especialistas enfatizem as vantagens significativas. No entanto, também existem algumas desvantagens. Vamos começar com a lista de vantagens das engrenagens. Essas características podem ser atribuídas aos pontos positivos: um alto grau de confiabilidade, capacidade de operar em uma ampla gama de velocidades, capacidade de funcionar sob altas cargas, dimensões compactas, longa vida útil e margem de segurança, alta eficiência. Carga relativamente baixa nos rolamentos e eixos, relação de transmissão constante, tecnologia de produção suficientemente simples. Nenhuma dificuldade de manutenção. Mas uma lista tão impressionante de vantagens esconde algumas desvantagens. Os pontos fracos incluem os seguintes: altas exigências com relação à precisão da montagem da engrenagem, requisitos de qualidade mais altos para a qualidade de produção dos elementos. Se a rotação ocorrer em altas velocidades, poderá ocorrer ruído, que se deve principalmente a pequenos erros de fabricação. Devido ao alto grau de rigidez, as cargas dinâmicas não podem ser compensadas de forma eficaz, levando a fraturas, defeitos e deslizamentos. Ao lidar com engrenagens, é muito importante seguir as regras elementares de sua manutenção e operação. No processo de manutenção, é necessária uma inspeção visual periódica, verificando a condição atual das rodas, o projeto e a integridade dos dentes e das engrenagens. Com o tempo, podem ocorrer lascas, rachaduras e outros danos. Não se esqueça de verificar a engrenagem e a qualidade do acoplamento. Para isso, geralmente são usadas tintas especiais para tratar os dentes. A tinta pode ser usada para ver o tamanho da área de contato e como os dentes estão posicionados no mecanismo. Para ajustar a unidade, são necessários espacadores especiais. Em conclusão, exploramos os diversos tipos de engrenagens, cada uma com suas características únicas, vantagens e desvantagens. As engrenagens cilíndricas, por exemplo, são amplamente utilizadas pela sua simplicidade e eficiência, enquanto as engrenagens cônicas se destacam em aplicações que exigem mudanças de direção. Por outro lado, as engrenagens planetárias oferecem uma alta densidade de potência, mas podem ser mais complexas e caras. Ao escolher o tipo de engrenagem ideal, é fundamental considerar o contexto da aplicação, os requisitos de desempenho e os custos envolvidos. Com esse conhecimento, você estará mais preparado para tomar decisões informadas em projetos mecânicos. Obrigado por assistir e até a próxima!